Versículo 27. Quem achou, diga amém. Amém. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas, observando o vento forte, teve medo, e começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Entrando ambos no barco, o vento cessou. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nada somos, nada temos, e como o Senhor, quem necessita e como quem precisa, estamos diante de Ti, agora lendo a Tua palavra. Abençoa a nossa vida, que cada um receba do Senhor, porque precisamos muito de Ti. Fala conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Irmãos, esse texto é muito conhecido, vocês vão ouvir várias vezes que Pedro, ele andou sobre as águas. E é interessante porque naquela noite havia uma tempestade, eles estavam muito complicados. O vento não parava e, apesar de Pedro ser um pescador, ele estava com medo por conta das ondas. E quem nunca teve medo do mar, né? O mar é algo que assusta, mesmo pescadores experientes. E Pedro estava com medo. Só que Jesus veio no meio da tempestade andando sobre o mar. E eles acharam que era um fantasma. Aí Jesus diz assim: não tenham medo, sou eu, não fiquem com medo. E aí Pedro diz: é o Senhor mesmo? Se é o Senhor, manda, permita que eu vá até o Senhor por sobre as águas. Isso ele disse: vem. E ele começou a andar sobre as águas. Em um determinado momento, a Bíblia diz que, olhando o vento, a tempestade, ele começou a afundar, porque teve medo do vento e da tempestade. E ele então clamou: Senhor, me socorre. E Jesus foi, o socorreu. Eles voltaram andando sobre as águas até o barco. E no momento que colocaram o pé dentro do barco, toda a tempestade cessou. Basicamente, eu resumi o texto que nós lemos assim. Mas esse texto ele tem algumas explicações muito simples, mas muito próximas da nossa vida. Pedro, ele estava com medo de uma situação que poderia o matar, que o poderia o destruir. E todos nós temos medo. Temos ou não temos? Vira e volta na vida, a gente... eu não tenho medo de nada. Não é verdade. Todos nós temos um pouco de receio, em um determinado momento temos um medo. E aquilo que nos traz medo, que nos traz receio, que nos traz pavor, sequer move o coração de Deus. Porque Deus é o Senhor. Aquilo que te amedronta, aquilo que te aflige, aquilo que te deixa sem dormir à noite, para Ele não é nada. Ele é o Senhor disso também. Aquilo que te tira do normal, aquilo que te deixa às vezes achando que você vai morrer, porque era assim que eles estavam dizendo naquela noite: eu vou morrer, como alguém que está no leito de hospital, como alguém que vai passar por uma cirurgia, como alguém que recebe um diagnóstico de uma doença grave, achando que vai morrer, que não vai passar daquela noite. Assim estavam eles. E Jesus veio simplesmente andando sobre as águas. Porque aquilo que nos apavora, aquilo que nos faz desesperar, está tudo diante dele. Até disso, escute, até disso que te apavora, Ele é o Senhor. E Ele diz, parece que é fácil para Ele: não tenha medo. Mas Senhor, como que eu não vou ter medo se eu vou passar por uma cirurgia? Senhor, como que eu não vou ter medo se o mar está me afundando? Senhor, como que eu não vou ter medo se o vento está tão forte que parece que vai me arrancar? Como que eu não vou ter medo? Parece que eu vou morrer. Como que eu não vou ter medo se a situação parece que vai me destruir? E é muito difícil obedecer a Deus quando em tudo em nossa volta é contrário.
É mais fácil obedecer quando o vento sopra a favor e está tudo bem. Porque ele diz: Alex, não tenha medo, mas está tudo bem. Ele diz: Alex, não tenha medo, eu estou contigo, mas até então o vento não bateu, as ondas não subiram, o mar está calmo. Então eu obedeço a Deus e digo: Senhor, eu não tenho medo de nada. Mas enquanto o vento sopra, e quando a onda cresce, e quando o barco parece que vai afundar, é difícil obedecer a Deus. Tanto que o texto vai dizer que ele afundou quando ele teve medo da onda. E Jesus, quando ele estava no barco, Jesus disse: não tenha medo. Note, perceba, o texto está escrito isso, que ele afunda quando ele tem medo do vento e do mar. E assim, para a gente guardar no coração, para a gente trazer para a nossa vida, todo homem tem medo de alguma coisa. Todo homem tem medo. O Jó, quando passa a situação, ele diz: aquilo que eu temia me sobreveio. Você vê? Quem lê o livro de Jó sabe que ele orava pelos filhos toda madrugada, porque os filhos faziam festas, e ele acordava de madrugada: Senhor, tem misericórdia dos meus filhos, eles devem ter pecado esta noite, devem ter feito coisa errada, eu não quero perder meus filhos. E ele acordava de madrugada e sacrificava ao Senhor várias vezes. Ele perdeu os filhos, amados. Ele perdeu tudo. Imagina se Deus fala para ele: Jó, não quero que você tenha medo, mas você vai perder os filhos. Às vezes na vida, Deus não fala, simplesmente porque Ele está no controle de tudo. E talvez porque a gente se desespere tanto que não consiga aguentar o processo. Deus está no controle de tudo. Deus sabe de tudo. E no final da tua trajetória está o nome do Senhor sendo glorificado. Ele não te trouxe aqui para te deixar perecer no meio do mar ou te deixar perecer no meio do caminho. No final da sua trajetória, o nome de Deus está sendo glorificado. É que durante esse processo acontece tanta coisa, amados. É onda que bate, é vento que sopra, é filho que vai, é filha que vem, é emprego que a gente perde, é situação, é enfermidade, é descontrole, é tudo que acontece. E nesse momento, até quem está andando sobre as águas, o que acontece? E não me diga que não. E não me diga que não, porque a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que não... Não, pastor, eu estou andando sobre as águas, eu estou vivendo os melhores anos da minha vida. Eu digo: glória a Deus, glória, mas é só uma parte da sua vida, porque se eu te falar os processos que eu já vivi, se alguns aqui começassem a falar dos processos que estão vivendo ou que viveram, você vai dizer: não é possível que você está firme com Jesus até hoje. Não é possível. E você não desviou, aí você vai dizer: teve dias que eu pensei em não ir para a igreja. Verdade. Teve dias que eu pensei em não ir. É aquele dia que parece que a gente vai afundar. Mas ouça o que diz o texto, que nesses dias que tudo começa a afundar, Pedro clamou ao Senhor. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E Jesus tinha dito: não tenha medo. E ele teve. Eu falei para você obedecer, você não obedeceu. Jesus podia ter dado 2 passos atrás e dizer: agora você vai aprender. Não podia? Quando Pedro clamou, ele estendeu a mão e levantou a Pedro, porque ele conhece a sua fraqueza. Ele conhece a minha fraqueza. E apesar da gente ser tão fraco, da gente ser tão falho, da gente não conseguir obedecer em coisas mínimas ou naquilo que Ele tem nos pedido, ainda assim, Ele está do nosso lado para nos estender a mão e para nos levantar e para nos dar vitória. Amém? Essa passagem é tão bonita porque quem não lê a Bíblia acha que Pedro afundou simplesmente. Pedro andou sobre as águas. Tem alguns estudiosos que falam que ele andou quase 20 metros. Eu não quero parar nessa ilusão, até porque não foi medido. Não foi tanto. Mas assim, ele andou sobre as águas. Esse é um fato contestado. Eu nem sei se eu conseguiria sair do barco com aquele vento todo. Do jeito que eu tenho medo de água, irmão, eu ia estar grudado na vela, no manche, alguma coisa ali, acocado para o vento não me tirar. No meio daquele vento, no meio daquela tempestade, ele desceu do barco e saiu andando, gente. É um homem que tem fé. Mas mesmo quem tem muita fé,
mesmo quem está firme na igreja pode balançar. Irmãos, mesmo pastor, mesmo missionário, pode balançar. Nós somos seres humanos. Isso é coisa humana. Eu sempre digo isso. Que o homem é como às vezes a onda do mar. E as emoções são assim, né? Tem dia que a gente quer ganhar o mundo e tem dia que a gente só quer ficar em casa, né? Tem dia que a gente quer evangelizar a família inteira. Tem dia que a gente não quer nem atender o celular, não quer nem pegar no telefone. Mas por que isso acontece? Isso é emoção, mas Deus não é assim. Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo, e nesses processos da sua vida, mesmo que você não entenda, Ele já viu lá no começo, Ele está vendo agora, e Ele está acompanhando todo esse processo. E se você está bem, Ele está contigo. E se você está andando sobre as águas, Ele está com você. Mas se você afundar, e se você fraquejar, Ele não te deixa, Ele não te abandona, Ele estende a mão e te coloca de pé. Glória a Deus. E quando eu li esse texto, eu dizia: o Senhor falou para Pedro não temer. E mesmo assim, ele temeu. Nem sempre a gente consegue fazer aquilo que Deus manda. Ouça isso, irmão, porque pode ser que você tenha ficado frustrado. Porque muitas vezes Deus revela coisas para nós e a gente não consegue fazer, não é verdade? É verdade, amados. Às vezes Deus fala, não vai lá naquela casa, e a gente vai. Às vezes Deus revela uma coisa, não quero que você faça isso, e a gente faz. Porque nós somos seres humanos, e dentro de tudo isso que está acontecendo na nossa vida, a gente também erra, a gente também falha, a gente não consegue obedecer aquilo que Deus falou. Se você ler a Bíblia, você vai ver que quando Elias está numa ladeira abaixo emocional, ele está deitado no deserto pedindo a morte, e o Senhor disse, não, você vai ainda ter grande obra. E lá no fundo da caverna, quando ele está se escondendo, Deus disse para ele assim, você vai ungir a Jeú, vai ungir Azael e vai ungir Eliseu, ou seja, 2 reis em países vizinhos, um rei ali da nação de Israel e o sucessor dele. Quem lê sabe que ele não ungiu os 2 reis, quem ungiu foi Eliseu, porque ele não tinha capacidade de obedecer aquilo que Deus estava falando. Pastor, mas por que Deus fala? Porque Deus, ele acredita mais em você talvez do que você mesmo. Verdade. E alguém me dizia, você vai ser pastor, e eu dizia, rapaz, não vai acontecer isso comigo não. Mas quem via aquilo? Deus. Quem sabia da história? Deus. Eu só via que eu era fraco, que eu não ia conseguir, que eu tinha tanta coisa a melhorar, mas Deus, o Senhor, sabia de tudo. O bom é entender que mesmo na sua fraqueza, na sua dificuldade em cumprir aquilo que Deus está falando com você, nesse processo, você nunca estará sozinho. Pedro andou sobre as águas e Pedro afundou. Andou porque confiou e afundou porque temeu. Em nenhum momento ele estava sozinho, porque Deus estava com ele. Resumindo, se você fizer tudo certo, Deus estará com você. Mas se você não conseguir fazer tudo certo, e se você dobrar o seu joelho e pedir perdão, mesmo que todos ao teu lado queiram que você morrer funde, Ele vai te tomar pela tua mão e vai te colocar de pé. Você acredita nisso? Deus é assim. É aquele que nos dá tudo para vencer, mas se a gente fraquejar, Ele não vai dizer, bem feito, eu falei, não quero mais saber de você. Ele vai dizer, você não conseguiu, mas eu vou te ajudar. Eu falei contigo, eu te dei força, eu te fortaleci, e você está reclamando de novo, mas eu não vou te condenar, eu vou te ajudar. Eu quero terminar essa mensagem lembrando do que um pregador me disse, eu nunca mais esqueci. Ele disse que tudo aquilo que me deixa fora do normal, que me tira do meu centro, que, sei lá, me faz desesperar, não faz nada para Ele, porque Ele tem o controle de tudo em sua mão. E eu comecei a pensar, se tem o controle, por que permite? Já parou a pensar? Quebrei o braço esses dias, quebrei o pulso.
Por que Deus permitiu tanta dor, tanto sofrimento? Não tem o controle? Não é verdade? Não podia ter mandado um anjo me amparado. E tem tanta gente que bate o carro, pastor. O rapaz que estava comigo no hospital, no mesmo quarto que eu, morreu. Ele estava melhor do que eu, todo musculoso, todo fortão, morreu. Se Deus tem o controle, por que permite? Essas respostas eu não tenho, mas de uma coisa eu sei, que durante todo o processo que você estiver nessa terra, toda vez que você clamar, toda vez que você gritar, Ele vai estar do seu lado. Eu não sei porque algumas coisas acontecem, mas eu sei que Ele está no controle de tudo. E se você clamar, se você pedir, se você gritar, Ele vai te socorrer. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei se o vento bateu na sua casa, no seu trabalho, na sua família, na sua empresa, talvez até na sua saúde. Eu não sei o que aconteceu. Mas se você clamar, se você gritar, se você pedir, pastor, mas eu estou em desobediência, pastor. Deus fala as coisas e eu não consigo obedecer. Eu não estou falando disso, eu estou falando se você clamar. Se você gritar, Ele vai te levantar, Ele vai estar do teu lado, Ele vai te ajudar. Mesmo que alguém esteja dizendo bem feito, mesmo que alguém esteja dizendo eu falei, mesmo que alguém esteja dizendo eu já sabia que ele ia cair, mesmo que alguém esteja dizendo assim, mesmo que alguém esteja torcendo contra, dizendo exibido, eu sabia, mesmo, não tem problema. Se você clamar, Ele tem poder para te levantar. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E é nessa fé que eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Porque tem muita gente que torce contra para você afundar, para você não continuar andando sobre as águas. Tem muita gente que acha bem feito, que ele não conseguiu, que ela não conseguiu. Exibida. É verdade, isso é normal. Até o demônio trabalha no coração dessas pessoas. Só que se você gritar, clamar, se você colocar diante de Deus, Ele tem controle sobre tudo. Ele vai te levantar. E como diz o texto, vai trazer calmaria na minha vida e na sua vida. O vento vai cessar e o mar vai acalmar em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, sobre essa palavra agora nós oramos, Senhor. Eu lia e relia, porque muitas vezes o Senhor fala conosco e a gente não consegue ser fiel àquilo que o Senhor disse. O Senhor disse para eles simplesmente: não tenham medo, e eles não conseguiram se firmar. E o Senhor diz: homens de pouca fé, homens que não conseguem acreditar, por que vocês duvidaram? Meu Deus, às vezes na vida a gente não consegue, está tão claro e a gente não consegue, mas mesmo nas debilidades e nas nossas fraquezas, Tu és Deus, Senhor, Tu és o Senhor. Meu Deus, ó Pai, nos levanta, Senhor, das nossas fraquezas, toma a nossa vida em Tuas mãos. Meu Deus, estende as Tuas mãos e toca nas nossas, Senhor. Meu Deus, se nós não conseguimos, ó Deus, obedecer, se alguém deveria ter glorificado e murmurou, Senhor, se alguém deveria ter adorado, Senhor, e reclamou, se alguém aqui, meu Deus, ó Pai, se viu numa condição, Senhor, de estar, meu Deus, totalmente fora, mesmo o Senhor tendo falado poderosamente, o Senhor não está aqui para julgar, para afundar ou para colocar mais para baixo, mas está aqui para tomar em Tuas mãos e colocar de pé. Meu Deus, para fortalecer e fazer, aleluia, novamente estar sobre as águas e colocar em momento de calmaria. Assim faz em nossa vida, Deus, eu Te apresento em nome de Jesus. Diga amém. Irmãos, como é bom saber que Deus está conosco. Não tem nada melhor do que saber que Deus está no nosso meio, amém? Na tempestade lá na festa, eu falava: o Senhor está no bar. Senhor está no bar. Senhor está no bar. E é difícil, irmãos. Só quem já entrou em alto mar sabe. Dia 19 de setembro vai ter o culto da família. O ano passado foi muito bonito. Cada família vem e traz um hino, traz um testemunho ao Senhor. Vai ser dia 19 de setembro, sábado, 7h30 da noite. Convido todos que puderem estar aqui. Não sei se o David vai estar de folga, vai ser dia 19, tá bom? Todos que puderem estar aqui, vai ser o culto das famílias. Pastor, eu vou com a minha família, quero orar pela minha família. Vem orar pela sua família. Teve alguns que vieram e não quiseram vir na frente, não tem problema, mas aquele que trouxer o louvor vai ter oportunidade de louvar aqui na frente. Amém? Vamos colocar de pé.